Mas hoje é segunda, né? E hoje é dia de amor exigente. Eu começo o programa com esse quadro que eu amo tanto, que eu sei que tem feito diferença na vida de muita gente e pode fazer diferença na sua vida. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem uma vez por semana, são 2 horinhas ali, e é um programa que está espalhado por todo o Brasil e América Latina, que qualquer pessoa participa sem custo nenhum. E, gente, é tão bacana o que eles fazem. Hoje, por exemplo, a gente fala da importância da ressocialização na recuperação do dependente químico. E é bom que a gente aprenda, porque a gente está numa sociedade que foi tomada pela dependência química, que é uma doença. Muitos foram para a clínica, foram para uma comunidade terapêutica, foram para o tratamento e voltam, não só para a casa delas, mas para a sociedade. E aí, como é que a gente vai fazer essa integração? Como é que a gente lida com o dependente químico em recuperação, né? Partindo do princípio que a gente está aqui para amar o outro. Então, hoje eu recebo o Miguel Tortorelli, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, e também Alex Braga, que é terapeuta, o Marcelo dos Santos, que é empresário, e ambos voluntários do Amor Exigente no grupo Cristo Rei, que fica na zona norte de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Miguel. Já sabe o caminho do sofá? Você já esteve aqui. Já estive. Prazer em recebê-lo de novo. Como vai? Tudo bem? Então, vamos sentar ali. Já tem uma aguinha servida aí pra vocês. A turma em casa também hidratando o corpo aí, gente. Mesmo sem sede, a gente tem que lembrar que água é disciplina. Tem que tomar bastante água, né, Miguel? O tempo todo. Muita água, principalmente pra eles, né? O dependente químico em recuperação precisa se hidratar mais do que os outros? E eles dois são dependentes químicos em recuperação. E legal esse tema que você está trazendo hoje, Cláudia, porque justamente o grande problema das famílias é esse. Bom, meu filho está internado, está tudo beleza. E ele vai sair. Falta um mês, faltam 20 dias, falta uma semana. É hoje. E aí? O que fazer? Então, tem 3 pilastras que mantêm o dependente de pé. Família, fundamental, uma espiritualidade e o trabalho. Trabalho é fundamental, tem que ocupar a cabeça. E aí nós estamos trazendo os dois, o Marcelo entendeu essa mensagem, ele é empresário e está dando oportunidade para esses meninos que estão em recuperação. E você sabe que quando entra nesse mundo das drogas, perde tudo, a família, o emprego, né? E aí, para ele voltar para o mercado de trabalho, para ele ser aceito novamente, é difícil, porque existe ainda essa discriminação. Então, aí ele entendeu essa mensagem. Eu gostaria que depois você... Muito bacana, porque é difícil, mas não é impossível. Mas a partir do momento em que você já entende que é difícil, você vai ter que fazer um esforço extra, né? Então, com a força aí da recuperação, Marcelo tem uma história bacana para contar, né? Como é que foi a sua experiência, Marcelo? Obrigado mais uma vez, né, de estar aqui, né? Primeira vez que eu venho. A experiência, ela já vem comigo mesmo, né? Eu sou um recuperado, né? E estou ainda em recuperação, né? E tenho uma empresa que presta serviço, né, de telefonia, né? E assim, eu vejo isso, na verdade, assim, porque já se rotula muito, né, o dependente químico na recuperação, tudo, né? Então, você imagina já a dificuldade que existe para poder a pessoa ainda tomar um passo de estar indo para a sociedade. Muitos, às vezes, vão pegar na empresa e olha assim, poxa, será que esse cara vai roubar? Será que esse cara vai fazer alguma coisa, vai usar droga aqui dentro, entendeu? Então, assim, a gente usa dessa parte da experiência, né, da recuperação, justamente para poder entender isso. O Amor Exigente é um lugar onde me abraçou, me acolheu, né? Entendeu? Já conheço, já faço parte, já conheço o Amor Exigente já há mais de 4 anos, né? Então, eu sei que existem formas, existem maneiras que você sabe lidar, entendeu? Porque souberam lidar comigo, entendeu? Então, é uma troca, né, Cláudia? É uma troca. E hoje eu tenho um orgulho, assim, enorme de trabalhar com algumas pessoas que são, né, dependente químico em recuperação. E assim, eles acabam fazendo, nós, né, fazemos, né,
por amor, parece que as coisas saem melhor ainda, entendeu? Quando eles compram a ideia de que, poxa, dá certo, dá para se recuperar, dá para ter uma vida digna. Bacana. É dessa maneira que eu É possível, penso. né? É possível. O Marcelo também tem uma história, o Alex Braga também tem uma história muito interessante. Ele é terapeuta, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com a turma, você conta a sua história, mas agora a gente vai assistir a história do Gustavo, que fala sobre a relação dele com o filho. E ele conta que, por amor, acabava cedendo a todos os pedidos que o filho fazia, né? E aí esse tipo de relação acabou levando para um uso ainda mais intenso em relação às drogas. E olha, ele foi internado, chegou a ser internado 31 vezes. Então a gente vai rodar agora essa história, acompanhe comigo, a gente volta aqui para conhecer de perto outras duas. Meu nome é Gustavo, eu sou um jovem de 62 anos, mas já fui um velho de 30. Dentro da minha história, começou num casamento, quando eu, muito novo, 20 e poucos anos, fiquei viúvo. A minha esposa faleceu num acidente e a herança para mim ficou meu filho, Amado, que tinha 1 ano e meio. No discorrer da história, o que aconteceu é que a forma que eu amava ele não foi justa. Não foi justa por quê? Pelo fato que eu amava demais e exigia de menos. E ele, como um ser humano, simplesmente como um ser humano, ele se acostumou e se aproveitou dessa condição e não se formou, não se construiu nas idades certas, nas passagens da vida dele certa, tá? E sendo que o final disso aí, ele caiu no uso da droga. O que negativava as situações? Ele me pedia e eu arrumava. Por exemplo, pai, eu estou devendo R$1.000 para o traficante e o traficante vai me pagar, vai me matar, vai me apagar. Eu ficava preocupado, eu dava R$1.000 para ele, mas ele não queria R$1.000 para pagar o traficante, ele queria R$1.000 para comprar a droga do traficante. O traficante era um sócio dele, eu estava jogando a vida dele num buraco. Ele chegava, pai, eu quero R$50 para fazer um lanche. Eu falava, nossa, meu filho, mas para que 50? Mas eu quero, pai, eu quero R$50. Eu pegava R$50 do meu bolso e dava para ele. Esses R$50 não era para fazer um lanche, era para gastar numa pedra. E eu achava que tinha feito certo, que dentro do meu coração, e ele achava que estava sendo certo de lograr o pai dele, pegar o dinheiro e usar droga. Meu filho, constando todas as internações, ele se internou 31 vezes. Hoje, com 42 anos, ele é um homem, tem família, tem filhos, não é usuário, mas ele tem uma forma complicada de viver. E eu acostumei, e eu me coloquei numa posição que aceito ele como ele é. Só que hoje toda a vida é a responsabilidade dele. Eu só dou conselho se ele me pedir. Não é que eu não faço mais, eu estou junto, sempre junto, mas eu não sou dono. Eu estou junto, participo, mas eu não me responsabilizo. A responsabilidade é dele. Um abraço, Gustavo. Gustavo é um voluntário incrível de Amor Exigente, muito querido, né? Aliás, ele com a turma toda lá faz um trabalho bem especial, assim como todos, né? O Alex também é voluntário de Amor Exigente. Você também é terapeuta, não é isso, Alex? Sim. Sou voluntário do Amor Exigente e uma das formas que eu achei para minha recuperação foi me informar sobre a doença que eu tinha, porque eu não tinha informação sobre que era uma doença. Para mim não tinha nenhum tipo de informação sobre a dependência química. E aí eu estudei durante esse tempo que eu passei
cuidando de mim, eu falei, eu vou tirar para não ficar ocioso, vou estudar essa doença. E aí acabei fazendo cursos, né? Hoje estou na faculdade, me formei pela Unifesp, né, como terapeuta. E foi muito importante eu pedir para estar nesse programa hoje, porque nesses trabalhos de terapeuta, eu noto que há uma lacuna, né, na recuperação. Nós temos muitas pessoas que têm um processo maravilhoso de recuperação com grupos, com internação, mas depois acabam em recaída, por quê? Porque não tem essa continuidade. Ele não tem uma oportunidade, ele não tem uma escola, porque ele vai procurar um emprego. Então, a primeira pergunta que o empregador faz, mas por que você esteve tanto tempo sem registro em carteira? Ah, porque eu sou dependente químico e estava em recuperação. É descartado na hora. Hoje, existe mais programas de reinserção social para o ex-detento, que eu acho super válido, do que para o dependente químico em recuperação. E, inclusive, ele é mais estigmatizado do que um ex-detento. Então, não existe uma oportunidade. E nesse grupo, tem acontecido algo diferenciado no grupo do Miguel, né? Meu grupo não, o grupo do Amor Exigente. Nós lá começamos a ver isso, né? Essas recaídas, e começamos a procurar parcerias. Então, hoje nós temos lá no grupo Cristo Rei uma parceria com uma escola de arte. Se o dependente acha que ele quer ir fazer uma escola de arte, ele vai. Nós temos parceria com algumas escolas técnicas, temos parceria com o Marcelo. Esses ofereceram gratuitamente. Isso é maravilhoso. E E a sociedade somar. precisa abrir as portas e precisa abrir os olhos. Na verdade, Dona Mara falou uma coisa que me toca bem profundamente, que é assim, existe no dependente químico um ser antes do uso da droga, um durante o uso da droga e um depois do uso da droga. E ela fala, e Cláudia, depois é o melhor de todos os três. Então, assim, a pessoa depois que passa por todo o processo, por toda a dor da droga, quando ela entende e aceita a sua doença e ela tá limpa e ela decide permanecer limpa, vivendo um dia de cada vez, é uma outra pessoa, com uma outra cabeça. E é um funcionário que a gente precisa abrir as portas, acolher e pode confiar, tá certo? Com certeza absoluta. Mas deixa o Alex terminar. Eu acho assim, nós, no meio, existe essa conscientização, né? O Marcelo me deu uma oportunidade lá, eu comecei também a trabalhar lá com ele, até eu conseguir alguma coisa nessa área que eu estava me especializando. Então, por exemplo, hoje, né, eu estou começando, contratado pelo governo do estado, tem alguns órgãos, como o Dr. Ronaldo Laranjeira, abriu uma oportunidade para mim estar trabalhando com eles nos hospitais da rede dele, né? Para estar ajudando essas pessoas, né? Aliando o meu conhecimento com a minha experiência de vida. Até porque uma das formas de se manter limpo é ajudar alguém a sair da dependência, né? Então, conscientizar a sociedade, né? Que as pessoas, elas são pessoas que agora estão ali, e pessoas muitas vezes mais capacitadas, porque o dependente químico em recuperação é uma pessoa que tem muito foco, ele tem muito desejo de dar certo, é uma pessoa que vai muito, como se diria assim, determinado, disciplinado. Então, a empresa tem muito a ganhar com isso, né? Ô, Marcelo, na sua empresa você tem esse espaço aberto, então, para o dependente químico em recuperação, é isso? Sim. E você, na sua experiência, você confirma que é isso mesmo? Quer dizer, dá para confiar num dependente químico em recuperação? Dá sim, dá sim. O que precisa realmente, porque ele já vem marginalizado, né, na verdade. Então, quando você chega num lugar e que ele sente e fala assim, poxa, eu consigo fazer isso, principalmente até quando se desenvolve a primeira tarefa, quando se faz o primeiro trabalho, e você tem um incentivo de colocar assim, ó, tá vendo? Ó, dá certo. Então, ele já pega isso aí e fala, pô, bacana. Então, agora eu começo a confiar em mim. E a melhor de tudo é a autoestima, né? Então, com isso, ele vai melhorando a autoestima dele. O processo de recuperação, ele vai fazendo o quê? Ele vai melhorando os hábitos dele, a forma de falar, entendeu? A forma de se vestir.
tudo, entendeu? Ele já começa a ir mudando, entendeu? É um processo que é de mudança, né? Então, às vezes, eu falo e falo por mim, e torna-se às vezes até desafiador para a própria pessoa. Fala assim, olha, eu acho que eu não consigo, não, eu vou conseguir. Eu vou atrás, eu vou pegar tal problema aqui e vou solucionar. Entendeu? Até porque nós, né, que estamos em recuperação e nós adictos, né, falando, a criatividade, ela é lá em cima, né? Porque quando você está no processo de uso, né, a gente arruma tudo quanto é forma para se usar, para poder... manipulação, tudo. Então, mas quando a pessoa realmente quer essa recuperação, ela incorpora isso, ela quer isso aí. Ela tira o bom daquela fase, ela tira o bom disso aqui. numa fase onde Exatamente. está limpo. Exato. Na verdade, quando a gente entende que a dependência química é uma doença e a gente entende que essa doença, ela, para a recuperação, precisa de vários fatores, inclusive dessa reinserção social, a gente pode acolher melhor, né? Eu estou aqui com o Miguel, com o Alex, com o Marcelo, falando da importância da ressocialização na recuperação do dependente químico. Marcelo, quando você saiu da sua internação, você passou por quantas internações? Passei por 3 Por 3 internações. Logo de cara, você já pensou em abrir o seu negócio, não? Não, na verdade, a empresa que hoje eu toco, né, que eu trabalho, né, que eu faço. Meu pai, né, na verdade, já tinha essa empresa. Há 17 anos, na verdade, eu estou com ele, entendeu? Só que o que acontece? Nesse meio tempo, um fator muito importante que eu vou colocar, assim, para poder, né, o pessoal também está entendendo, o apoio da família, né? Porque enquanto eu tive nessa minha ida para as clínicas, tinha que ter alguém, né, tomando conta, né, da firma, né, dos negócios. O pai faleceu. E meu pai faleceu em 2014, né? Então, assim, virou meio que de ponta cabeça muita coisa, não devido que eu tinha que depender dele, mas assim, psicologicamente comigo, Sim, entendeu? Você estava Me na afetou clínica bastante. e perdeu seu pai? Não, assim que eu perdi, eu já entrei, Tá. entendeu? Porque aí o consumo, né, de bebida alcoólica minha foi muito grande, enfim, uma série de fatores. Mas assim, o que eu digo de importância, porque eu tinha isso aí na mão, né? Eu tinha todo o trabalho, mas não tinha condições nem de poder sair para a rua para poder trabalhar. Então, no caso, a minha esposa, né, que está aqui inclusive comigo. Ah, ela é sua esposa? E ajuda, Seja né? bem-vinda, viu? Prazer. E ajuda de amigos também, né? Eu pude, ela principalmente, que ela segurou, né? Ela segurou as pontas, né, ali e manteve enquanto eu me tratava. Aí tinha o problema da recaída, voltei a me internar novamente, entendeu? E assim, é um processo. E até isso aí ele Nessa poder... fase você já era casado? Já era casado. Como é que é o seu nome? Simone, vem cá, Simone, pega um microfone aí, deixa eu perguntar pra você uma coisa, porque as meninas em casa, elas com certeza se identificam muito com a sua história. Será que cabe você ali do ladinho do Marcelo? Cabe, né? Então, porque a luta é grande, né? E eu vejo que muitas mulheres me mandam mensagens sofrendo muito, porque o marido tá no uso. Você sofreu muito, provavelmente. Muito. Sofri bastante mesmo. E por que você não desistiu dele? Porque ele é bonito. Também. Mas não, nós temos 20 anos de casado, temos 2 filhos, é uma família, né? E eu sempre prezei muito minha família, porque foi Deus que nos abençoou. E o que me manteve realmente foi minha fé, né? As pessoas em volta e querendo resgatar uma vida, né? Porque eu sabia que era uma doença. Eu já entendia que era uma doença. Hoje eu comecei o programa com aquele versículo que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, né? E até me lembrei de Amor Exigente, que fala: nada muda se você não muda. E esse versículo fala muito no meu coração, que é assim, a transformação da mente mesmo, mudança de atitude. Você precisou mudar algumas atitudes suas para que o Marcelo buscasse ajuda e que, de fato, a internação fosse eficiente? Ela Sim. frequentou e frequenta Amor Exigente nessa época. Sim, o Amor Exigente foi uma coisa muito primordial para mim,
né? Porque se não fosse os conselhos, o grupo, a ajuda, eu não teria conseguido. Porque a mudança começa em mim, né? Para depois começar eu ver alguma atitude diferente nele, Em termos né? práticos, que tipo de mudança você teve que ter? Que tipo de mudança de atitude você tomou, fez? Eu comecei a deixar de seguir, deixar de podar algumas coisas, deixar ele se virar sozinho. Porque o codependente, ele quer controlar a vida do dependente químico, né? E isso acaba atrapalhando. Aí você Né? deixou, tipo assim... Deixei. Vai, quer? Vai. O problema é seu, mas o Isso. problema te afetava. Porque Sim. cada vez que ele chegava provavelmente bêbado em casa ou depois do uso de drogas, ele não era a mesma pessoa. E isso te Não. machucava. Sim, machucava muito, porque na verdade o que fez ele estar aqui hoje foi ele querer, porque o dependente químico, ele precisa querer o dependente. E como é que foi que você quis, Marcelo? Qual foi seu fundo de poço? Olha, na verdade você chega numa situação que valores, princípios, essas coisas você perde totalmente, né? Você faz coisas assim que, na verdade, depois se passar um filminho na sua vida ali, você fala, poxa, como é que eu fiz isso, que né? é onde eu cheguei, né? E assim, o querer, na verdade, eu acho que já existia essa semente, justamente, né, você está falando desse lado espiritual, e no qual também o Sr. Miguel já iniciou também, ele é assim muito importante, Então primordial. você teve um despertar espiritual? Sim, tive Teve um momento despertar. assim de Deus contigo? Sim. É um momento que você chega, que você já chega ali numa situação que já não é assim, é somente você e Deus. Ponto. Né? Não, por mais que o Miguel faça, né, faz de tudo né, para poder ajudar, Miguel com o Alex como um amigo, a minha esposa, família, filhos, mas na visão da pessoa, do adicto, ele não vê nada disso assim. Então, assim, passa a ser um problema seu e Deus. Então a oração tem poder, né? Sim, Porque muito. provavelmente você orava sem cessar, é isso? Muito, Eu com sempre certeza. tive esse temor, né? E meus filhos também. Também. Eles têm uma espiritualidade muito grande e chegou um certo momento que eles não queriam mais saber do pai. Foi bem difícil, né? Mas Deus reverteu tudo isso e hoje ele está aqui ajudando outras pessoas. Que coisa maravilhosa, isso é bom demais. E Alex, no seu trabalho, provavelmente você deve ver isso também o tempo todo, né? O despertar espiritual do Marcelo é o que trouxe ele de volta. Na maioria das vezes, o que leva um dependente químico a acordar? Sair desse bando de coisa que não tem nada a ver com os valores antigos que ele tinha? Quando ele começa a vivenciar todas as consequências, as perdas que vêm com a dependência química, e como eu sempre digo, todo dependente químico tem um pai, tem uma mãe, teve uma história de vida, né? E o quando Alex morou na rua. fui morador de rua há 6 anos. Quando a pessoa começa a entrar em contato, por isso que eu acho que muitas vezes é importante a internação, porque nesse tempo que ele para de usar droga, ele começa a ter contato de novo com aquela realidade, com minha mãe, meu pai, a escola que eu estudava. Isso é muito importante, esse contato com a realidade que traz ele a ver onde ele está e aonde ele estava. Então isso é muito importante para que a pessoa comece a falar, eu preciso mudar, né? Eu cheguei a um ponto que eu preciso de fazer alguma coisa, mas durante a adicção ativa... É difícil enxergar isso. Como é que você enxergou essa vontade de mudança? Você morou 6 anos na rua. 6 anos Na rua. Cracolândia? Na Cracolândia. E 3 como é que- anos na Cracolândia aqui no centro e 3 anos nas Cracolândias dos bairros. Como é que você conseguiu sair dessa? Eu tive um despertar quando eu vi uma pessoa, eu não tinha informação, eu vi uma pessoa que parou, me ofereceu ajuda, que foi um usuário de drogas junto comigo. E ele era um psicólogo. Aquilo me mexeu comigo. Eu falei, então tem jeito, tem saída, né? E essa pessoa me pontuou, é uma doença. Se você quiser, eu vou te ajudar. Aí eu falei, se ele conseguiu, né? Eu acho que eu posso tentar. Então, a importância do dependente em recuperação, na recuperação do outro dependente, é muito maior do que eu imaginava. Bem maior. Aí, minha gente, olha, você que é dependente químico em recuperação, que gosta do programa, não esqueça, é o 12º princípio, né, Marcelo? Arregaçar a manga, ajudar alguém a se recuperar também, ajudar alguém a largar É um a droga, amor. contando sua própria
própria experiência. Essas né? pessoas puxam a gente, que somos nós que estamos mais novos na recuperação. Nossa, e que maravilha que é a nossa oportunidade de hoje ter esses dois caras aqui, dependentes químicos em recuperação. O Alex, que morou 6 anos na rua, Marcelo, que passou por 3 internações, contando para você que está assistindo ao programa, que talvez esteja no uso, que é possível. E a vida é melhor sem droga? A vida é cada vez melhor sem droga, né? Cada vez melhor. Vale a pena. Vale a pena. Vale a Gente, pena. muito obrigada. O tempo aqui voa sempre, né, Miguel? É uma coisa que eu não sei o que acontece, mas parece que o relógio corre mais rápido. E aí eu convido para que vocês voltem. Eu amei que você entrou aqui para contar um pouquinho a sua experiência como mulher. Muito mas eu ainda obrigada. quero mais. Queria te convidar para voltar, para falar para essas mulheres também. Porque se um dependente químico em recuperação ajuda um dependente químico nativo, eu tenho certeza que uma codependente em recuperação ajuda uma codependente Com nativa, certeza, né? com É assim que a certeza. gente chama você, mulher, você, filha, você, mãe, que está aí sofrendo tanto com a doença do teu filho, achando que a doença só diz respeito a ele. O codependente é alguém que também está doente por conta da dependência química do outro que tanto ama. Então, existe também luz no fim do túnel, mas a gente vai... Traz esse assunto na próxima semana. Esse programa é sucesso justamente por causa disso. Mostra que existe esperança, tem saída. Então, procurem um grupo de amor exigente, continuem assistindo a Cláudia, que realmente é o caminho. Parabéns, Cláudia. Obrigada, Miguel. Ficou apertadinho aí, né? Vocês quatro juntinhos. Mas é bom. Gente, é obrigada. bom. É Força, união. fé e alegria, viu? isso aí. Estou muito feliz com o nosso bate-papo hoje. Obrigada, Eu Miguel. também. Parceiro querido. Como é que tá o Edmundo, hein, Miguel? Tá bem, tá Graças a fantástico. Deus, que Tenho coisa tido boa. notícia dele, tá fantástico. Maravilha. Esse foi um dos casos, um daqueles que a gente conheceu lá na rua e que topou a internação e que tá limpo só por hoje. Bom, né?